Olá, venho através desse vídeo transmitir para você esta mensagem poderosa. Eu disse no primeiro vídeo que ao segundo vídeo eu ia aqui revelar algo muito importante, mas muito importante a ponto de surtir um efeito muito poderoso nas pessoas que não está acontecendo. Não está acontecendo não por causa de alguma falha na palavra de Deus, mas por haver falha no ser humano. Você que não me conhece, sou o pastor Eduardo Cristiano, sou coach, desenvolvo também a neurociência, a PNL, programação neurolinguística e também a psicologia. Quero levar você nesta manhã, através dessa mensagem, um conhecimento muito profundo, um conhecimento espiritual, um conhecimento que o Espírito Santo falou ao meu coração para me transmitir para você. Filipenses, a carta de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 4 e 5, a palavra de Deus assim: cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente, pelos interesses dos outros. O que eu quero chegar nesse ponto? O Senhor diz na palavra que tudo Ele nos deu, e que diz conhecimento e piedade. Tudo que está sobre a terra, tudo que existe nesse globo terrestre, tudo está dentro da palavra de Deus. E aqui está algo que vai impactar muitos, porque muitos têm um encontro com Deus, teve uma experiência tremenda com Deus, particular, interpessoal. E o primeiro encontro com Deus é realmente mesmo interpessoal, porque tudo começa de dentro para fora. Tá certo? Por quê? Eu quero chegar nesse ponto. Porque se nós não cuidar, você, principalmente ministro do Evangelho, principalmente para as igrejas santas do Senhor, pessoas estão indo dentro de templos, ministérios, dentro das igrejas do Senhor, mas não estão conseguindo ter um verdadeiro encontro com Deus. E a grande massa, a grande maioria, não está conseguindo alcançar esse encontro profundo com Deus por causa de um item que é muito simples, e vou te desvendar ele para você aqui agora. Quando Davi foi chamado por Deus como rei, Davi sentiu no seu coração que Deus havia posto no coração dele que ele precisaria buscar a arca do concerto que estava na terra dos filisteus. Era uma ação certa, era algo certo de se fazer. Porém, Davi fez de uma forma errada, uma ação certa, mas que foi feito de uma forma errada. E é o que está acontecendo muito hoje dentro das igrejas. Davi foi fazer conforme estava no seu coração, mas o erro dele causou a morte de um soldado de valor. A morte desse homem, desse soldado, causou choro para muitos, principalmente para a família desse soldado, comandado pelo rei Davi. Mas por quê? Porque Davi fez segundo o coração dele, algo que era extremamente importante para Deus. Só que ele deveria fazer essa coisa correta, certa, conforme a vontade de Deus. Fazer uma coisa certa, mas de uma forma também correta, sem que ninguém
pudesse ser prejudicado no caminho. Um soldado morreu dentro de uma coisa que partiu do homem de Deus fazer certo, mas de uma forma errada, porque a arca só poderia tocar nela somente os levitas, e ele colocou um soldado, e assim o mandamento do Senhor era para ser apenas levita. É por isso que hoje, dentro das igrejas, muitos estão levando a obra de Deus conforme querem. As vontades são boas, as vontades são maravilhosas, mas tem que ter discernimento e orar a Deus, e dentro da palavra verificar para fazer certo, para fazer de uma forma eficiente, fazer de uma forma correta, mas de bom modo, algo que surte um efeito que agrade o coração de Deus. Por exemplo, é provado pela ciência que todo ser humano na Terra tem dentro dele o desejo de ser visto, o desejo de ser notado. E é provado também que a verdadeira comunicação, 20% está no falar, apenas 20%, e 80% está no ouvir. Muitas das vezes as lideranças da igreja, pessoas, pais de família também, tem só falado, saber de corrigir, saber apenas de pregar, de falar, mas não parado para ouvir as pessoas na essência. Não tem parado para analisar a problemática de cada pessoa, porque cada pessoa tem um problema diferente da outra. O Senhor diz que um dia, na palavra, ele estava num tanque de Jacó, a qual ali uma mulher samaritana estava ali para beber água. E Jesus, sabendo daquilo, foi ao encontro dessa samaritana nesse poço de Jacó. E essa samaritana começou a conversar com o Senhor, e o Senhor parou para ouvi-la, ela parou para notar ela, para mostrar para ela que ele estava vendo ela. Tanto que é no final que essa própria samaritana, essa mulher, ela viu, e dentro do coração dela ela notou que ela foi ouvida de uma forma diferente. Quando ela falou assim que ela não tinha mais marido, Jesus disse o que para ela? Disseste bem, porque já teve 5 maridos, e o que tens hoje não é teu. Esta mulher notou tão profundamente que Jesus estava tão interessado na vida dela, de mudar a história dela, que falou assim: eu tenho visto, Senhor, que tu não és um homem qualquer, tu és um profeta. E Jesus disse para ela: se tu soubesse quem está falando contigo, tu que me pediria água, porque somente eu tenho a água da vida, e quando eu dou desta água, nunca mais a pessoa vem sentir fome novamente, passar sede, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitos não estão pagando o preço como Jesus pagou, muitos não estão dando exemplo como Jesus passou para nós esse exemplo. Jesus sai do trono dele, junto ao Pai, para ouvir a problemática de cada um, principalmente a tua. Muitas vezes, pessoas que têm ido à igreja, pastores, obreiros e obreiras, não têm dado ouvido a história de quase ninguém, porque acha que não tem obrigação de sentar com a pessoa para analisar e deixar o Espírito Santo dar sabedoria para ele e aplicar a palavra conforme o Espírito Santo dirige, e aplicar a palavra conforme quer. Essas pessoas precisam ser notadas, que eu, como você, como ministro da palavra, não só os obreiros, mas você que é ovelha do Senhor também, você foi chamado para gerar ovelha. Você foi chamado para poder preencher os espaços vazios da sua família, para ser transformada a sua casa através de você. Mas não é com a ignorância, o seu eu próprio, não. É você demonstrar que você tem afeto pela sua casa, tem afeto pelos seus, tem amor pelo próximo.
Porque o interesse seu, quando teve um encontro com Jesus, é morar no céu. E crer que tem um Deus cuidando de você. Assim como eu também creio. Mas as pessoas que estão passando pelo interesse contrário ao nosso, o interesse do suicídio, o interesse de destruir sua própria família, o interesse de acabar com seus próprios sonhos, você acha que elas têm esse interesse próprio? Você acha que esse interesse não foi despertado por alguma coisa? Pessoas falam que não, porque nunca passou por isso. Pais e mães de família, pastores principalmente, ministros da palavra, que só quer saber de pregar a palavra no púlpito, que só quer saber de presentear a igreja com festa, pais que só quer saber de chegar em casa, almoçar, sair de casa, achar que não tem que dar ouvido e atenção aos seus filhos, à sua esposa, e vós também, mulheres de Deus, que não tem enxergado o vosso marido, o esforço também que ele tem dado a você. E é provado que todo ser humano tem a necessidade de ser visto, de ser notado. Essas pessoas têm interesse, muitas das vezes, de largar tudo. Interesse de arrancar até a sua própria vida. Por quê? Porque elas ainda não teve um encontro real com Deus. E por não parar para ouvir essas pessoas e demonstrar a ela que Cristo, através de nós, tem interesse por elas, elas não conseguem cura. Porque a manifestação da glória dos filhos de Deus, lá em Romanos 8,19, é responsabilidade minha e sua. Essas pessoas precisam ser notadas, precisam ser vistas. Nós, como pessoas de Deus, somos chamados como os agricultores, semeadores da palavra. Um agricultor, quando ele vai plantar num terreno que ele não conhece, ele faz uma análise daquela terra, né? O Senhor fala sobre o grão de mostarda. Isso aqui não é nada mais, nada menos essa mensagem do que seguimento da primeira. Que para essa semente do tamanho de um grão de mostarda, para ela crescer e germinar, dar um pé e florir e produzir, e a fé produzir, ela precisa o quê? Primeiro conhecer o terreno. Nós precisamos saber da problemática dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser notadas. E quando elas são notadas e vistas por pessoas de Deus, elas conseguem reconhecer que verdadeiramente Deus as ama. E ela começa a despertar nela o desejo de conhecer a Deus, para acabar com esse interesse de se suicidar, de tirar sua própria vida, de acabar com a sua própria família. Esse interesse, essa falta de relacionamento familiar dentro da igreja, está em todos os lugares. Convido você para participar desta obra que Deus entregou nas minhas mãos, que Deus confiou nas minhas mãos. Convido você a fazer parte da Resgatando Princípios e Valores. Eu quero dizer que Deus tem cura para você e Ele quer te ouvir na essência, porque Ele tem interesse de mudar a sua história. E eu, como ministro da palavra, te convido você a participar comigo nesta obra, nesse ministério que Deus entregou nas minhas mãos. Eu quero dizer que esta obra vai parar para ouvir cada um na sua essência, cada um para ouvir a sua problemática, o seu complexo, e você vai ver através dessa obra, desse ministério, através da minha vida, que verdadeiramente Jesus Cristo ama você e Ele tem o poder de mudar a sua história. Você precisa reconhecer o seu valor. Então venha comigo nesta obra para o princípio, porque o princípio de tudo é Deus, e Deus tem cura para você, Deus tem saída para você. Ainda que esteja morto tudo na tua vida, o Senhor manda te dizer, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Toma esta palavra no seu coração, isso é um ensinamento. Você que é pai e mãe, você que é líder, para de querer fazer a obra de Deus conforme a sua vontade, mas faça a obra de Deus conforme a vontade de Deus, e notando a cada filho que precisam ser notados, precisam ser vistos por nós, porque a terra aguarda uma ardente expectativa da revelação da glória dos filhos de Deus, que está sobre a minha e sua vida. Convido você para esta obra, esse ministério, você ser valorizado, a você poder enxergar de volta o valor que tem a sua família, a sua casa,
a qual o diabo quis destruir. Mas Deus está à porta, batendo na porta do seu coração, falando: filho, estou à porta, abra, que te mostrarei os tesouros escondidos que tu não sabe. Deus abençoe sua vida. Você que gostou desse segundo vídeo, clica aí em gostei nesse link abaixo, participa do meu canal no YouTube e venha ouvir a palavra de Deus, venha fazer esta obra, venha participar desta obra comigo, que Deus pôs nas minhas mãos. Sou o pastor Eduardo Cristiano. Como ministro da palavra, eu abençoo a sua vida no nome de Jesus. Muito obrigado e que Deus te abençoe seu dia.